Hello, hello! Welcome! Sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa aula número 29. Aula número 29. Aula de inglês. This is our English class number 29. É muito bom ter vocês todos aqui. Maria José de São Paulo, seja bem-vinda. Ana Carolina de Macaé, Campina Grande, Camilo é de Campina Grande, já estava aqui a semana passada. Camilo é meu aluno. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aula e quero mostrar a vocês aqui este breve anúncio. A Bernarda já nos consegue ouvir, é isso? Já está ouvindo? Ótimo, que bom. Estava preocupado com o seu áudio. Que bom que conseguiu ligar. Nice, nice, nice. I'm glad, I'm happy. Dia 10/4, que é o dia da abertura da primeira turma da academia, que é o meu curso online. Vai abrir a primeira turma no dia 10/4, mas nesse dia, às 19h30, vou estar a dar uma masterclass. O tema é a chave para despertar sua fluência. Eu quero explorar a minha metodologia convosco, quero explorar a fundo nesse dia, nessa masterclass, e então quero convidar vocês todos a estarem presentes. Acho que vai ser um bom investimento do vosso tempo. Dia 10/4 é uma segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília. Okay? É um convite que fazem. Vocês são os primeiros a ouvir falar da Masterclass. Ainda não tinha falado disto em lugar nenhum. É aqui a notícia em primeira mão, aqui na aula dos sábados. Good things happen in this class. Boas coisas acontecem nesta aula dos sábados. Nosso primeiro quiz, só para respirarmos um pouco, our first quiz, o nosso primeiro quiz do dia, só corrigindo os quizzes da semana. Todos os dias no Instagram, como vocês sabem, tem um quiz. Todos os dias tem o quiz e nós tentamos fazer a correção da maioria ou de todos os quizzes da semana aqui na aula. Já agora, o chat está aberto, também os comentários do YouTube estarão abertos para as vossas perguntas. Esta aula dos sábados é para quê? É para tirar dúvidas, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a aula dos sábados é para tirar as vossas dúvidas. Vocês estiveram a praticar inglês durante a semana, passaram a semana, vários momentos, vários dias da semana a praticar inglês e ficaram com algumas dúvidas e trazem as dúvidas aqui para a aula de sábado. Eu estou muito atento aqui ao chat para tirar todas as vossas dúvidas. Está o chat aberto para isso. Depois, a outra coisa que eu queria dizer é que temos aqui, há um de Ferreira com a mão no ar. Levantou a mão no ar porque tem uma dúvida ou foi um acidente? Diga-me aqui no chat, por favor. Estes apontamentos que tiramos na aula vão para o Telegram. Eu coloco no grupo do Telegram. Portanto, basta ir a itsokayinglês.com para ter acesso a todos os links que precisam, incluindo o link do Instagram. Portanto, está aqui, itsokayinglês.com. Todos estes apontamentos vão para o Instagram, precisamente para, se quiserem focar na aula, não ficarem preocupados com anotar tudo, podem saber que estes apontamentos eu coloco no Telegram também para vocês, ok? Ótimo. Então, o primeiro quiz diz assim: I asked Mary if, e depois coming to the party. I asked Mary if coming to the party. Very good. Ok. Very good. Então,
I asked Mary if, qualquer coisa, coming to the party. Okay? Então, as hipóteses são I asked Mary, ou é I asked Mary if she is coming to the party. I asked Mary if she was coming to the party. Or I asked Mary if was she coming to the party. Este was she vamos eliminar logo. Porque she was é a ordem normal das frases afirmativas. She was. Ordem normal das frases afirmativas. She was. Okay? Então, was she é para as perguntas. Okay? Was she é para as perguntas. Então, aqui, como esta frase é afirmativa, então, was she, vou já eliminar. Porque nas perguntas, o que acontece? Nós trocamos a ordem das palavras na frase. Okay? Então, aqui, ou é I asked Mary if she is coming to the party, ou I asked Mary if she was coming to the party. Este quiz tem um pouco de pegadinha. Okay? Este quiz tem um pouco de pegadinha. Porquê? Porque a resposta certa, ou a resposta que eu considerei certa é I asked Mary if she was coming to the party. Que é o quê? Perguntei à Mary, porque I asked, o verbo está no passado, perguntei à Mary se ela estava vindo, olha aqui o passado, was, se ela estava vindo à festa. Perguntei à Mary se ela estava vindo à festa. Ok? Então, é a frase mais normal, ok? Pergunta, porque eu coloco toda esta frase do passado com o asked, ok? Então, eu perguntei à Mary se ela estava vindo à festa. Porque com she is, a frase fica I asked Mary, eu perguntei à Mary se ela está vindo à festa. Porquê que eu digo que é pegadinha? Porque esta também ficaria correta. Okay? Não está gramaticalmente errado. Okay? Eu consigo imaginar-me a dizer esta frase. Perguntei à Mary se ela está vindo à festa. Sim. Okay? Portanto, o Instagram só deixa colocar uma possibilidade correta e então eu não fiquei demasiado triste. Fico sempre triste quando os meus alunos erram, mas não fiquei demasiado triste com quem colocou she is. Mas o asked coloca esta frase no passado. Perguntei à Mary se ela estava vindo à festa. Perguntei à Mary, I asked Mary if she was coming to the party. Okay? Minha tela está compartilhada? Acho que está. Deixa eu compartilhar novamente. Minha tela está compartilhada agora. Conseguem ver minha tela? Digam aí. Oh, yes. Okay. Thank you, Bernardo. Thank you very much. Thank you. I asked Mary if she was coming to the party. Thank you. Thank you for your help. Ok. Está aqui a explicação do primeiro quiz. Ok? If I were asking her at the exact moment, o Camilo diz, if I was asking her at the exact moment. Ok? Yes, mas, asked leva-me para o passado. Então eu perguntei. Okay? Então não é eu pergunto à Mary. Então não é uma coisa do momento preciso. É eu perguntei. Eu estou a relatar uma coisa que eu fiz no passado. Por isso é que eu coloco toda esta ação no passado. Okay? Falando do passado, perguntaram-me na caixinha desta semana. Já agora, outro lugar onde podem fazer perguntas. O Marco está sempre a responder às vossas perguntas. Outro lugar onde podem fazer perguntas. Eu tenho uma caixinha de perguntas, geralmente à quarta-feira.
Portanto, podem fazer lá a pergunta. E fizeram pergunta sobre a diferença entre have ou has been e, então coloco aqui versus, had been. Okay? Então aqui isto é importante, porque o have or has been, isto é o tempo verbal que se chama present perfect, que nós vimos na aula 27. Aula 27, quem quiser ir rever, está no YouTube. O canal do YouTube também pode ser acedido naquele link, itsokayinglês.com. Aula 27, eu trato do present perfect, que é esta construção, que é o have, ou has, mais o particípio do verbo. O particípio do verbo é o quê? É a terceira coluna, ou então é o verbo com ed. Verbos regulares, ed. Like, liked. Verbos irregulares, tem a tabela dos verbos irregulares e a terceira coluna, é o particípio. Então, é o caso do verbo to be. O verbo to be, a terceira coluna é been. E nós na aula 27 explorámos o past perfect, que é quando nós nos referimos a uma ação do passado, mas não dizemos quando é que aconteceu. Okay? Então, demos rapidamente o exemplo. I have been to Argentina. Que isto tem o peso, não, atenção, muitas vezes o inglês, como vocês sabem, não vamos traduzir palavra a palavra, não é tradução literal, muitas vezes. Mas esta frase tem o peso do quê? Eu já fui à Argentina, eu já estive na Argentina. I have been to Argentina. Então eu não digo quando. Não é importante para a frase. Então, eu já estive na Argentina. I have been to Argentina. Se eu utilizasse ali o passado simples, que o verbo to be é went, today, não, o verbo to be é was, okay? E então, se eu utilizasse ali o passado simples, I was in Argentina, eu teria de dizer quando. I was in Argentina yesterday. I was in Argentina last week. Mas quando eu não digo quando, ou quando não é importante dizer quando, eu utilizo este tempo verbal. Mas depois eu tenho um que nós não vimos ainda. Hello, Davi. Hello, hello. Welcome back. Depois eu tenho um que nós não vimos ainda, que era essa a pergunta da pessoa, que é o had been. E a pergunta é, qual é a diferença entre o have been e o had been? Okay? Então, o had been é um tempo verbal que se chama past perfect. E que eu vou explicar hoje como é que nós utilizamos o past perfect. Okay? Eu não ia bem falar disto hoje, não era bem o meu plano, mas porque houve a pergunta, vamos mergulhar um pouco aqui no past perfect. Agora, quem está a começar no inglês, não se assuste. Okay? Respire fundo. Faça assim. Conta até 50. No final da aula, ou no final deste bloco, eu vou ensinar uma dica que vocês podem incorporar com calma esta matéria na vossa prática. Ou seja, não é preciso tentar saber, tentar memorizar, tentar entender. Não se martirizem. Sejam gentis convosco mesmos. O inglês se aprende com muito bem-estar. Ok? Muita boa onda. Ok? Very good. Não nos levemos demasiado a sério. Ok? Então, past perfect. O que é o past perfect? Eu vou explicar quando é que usa. É o seguinte. Imaginem,
Eu quero que vocês imaginem comigo. Uma ação do passado. Por exemplo, vamos fazer isto em português primeiro. Okay? Quando... melhor. Ontem cheguei a casa às... ontem cheguei a casa às 6. Okay? Ontem cheguei a casa às 6. Pronto. Para eu colocar isto em inglês, isto é um passado simples. Passado simples. Okay? Past simple. Passado simples. Okay? Chegar é arrive. O verbo chegar é arrive. É um verbo regular. Portanto, para colocar no passado é só acrescentar ed. Portanto, arrive passa a ser arrived. Com ed. Então, today I arrive. Hoje eu chego. Today I arrive. Yesterday I arrived. Today I arrive. Yesterday I arrived. Estão a ver a diferença? Então, yesterday I arrived home at 6 o'clock. Thank you, Camilo. É isso. A única diferença, Camilo, é que o yesterday vai sempre aparecer no início da frase. Okay? Não se coloca yesterday no final da frase. Yesterday, I arrived home at 6. Muitas vezes em inglês eles iriam dizer I got home. Okay? O verbo get vai ganhando estes sentidos. E então, chegar a casa é get. Então, existe o verbo chegadas, de arrive. Vamos usar aqui como as pessoas normalmente iriam falar isto. Então, yesterday I got home at 6. Yesterday I got home at 6. Agora imaginem. Eu quero falar agora de uma coisa que aconteceu antes de eu ter chegado a casa. Okay? Então, ontem cheguei a casa às 6 e já tinha caminhado 10.000 passos. Okay? Para as pessoas que contabilizam os passos, é bom. 10.000 passos por dia está regular. 10.000 passos é bom. Então, ontem cheguei a casa às 6 e já tinha caminhado 10.000 passos. E esta é a ideia do past perfect. É falar de uma ação do passado antes da ação do passado da qual eu estava a falar. Okay? Então, yesterday I got home at 6. E o past perfect é construído da seguinte forma. Então, fórmula do past perfect. Past perfect, então, é igual a had mais particípio. Okay? Had mais particípio. Esta é a fórmula do past perfect. Por isso é que com o verbo to be é had been. Okay? Tinha estado ou tinha sido. Had been. Okay? Aqui até podemos colocar a tradução. Had been é igual a tinha estado ou tinha sido. Had been. Aqui eu tinha caminhado. Okay? Então, o verbo caminhar é o verbo walk. Então, yesterday I got home at 6 o'clock and okay, I had
E agora vou pegar no walk, que é regular, e vou só acrescentar ed. I walked 10,000, que é 1,000. 10,000 steps. Yesterday I got home at 6 and I had walked 10,000 steps. E quando eu coloco aqui o had mais particípio, dá-me logo que esta ação aconteceu antes de eu chegar a casa. Okay? Se eu quiser ali complementar, deu para entender? Quando é que eu uso o past perfect? Deu para entender? Yes? Uma ação do passado antes da ação principal do passado da qual eu estou falando. Okay? E nós, ao contar histórias, nós fazemos isto. Aí, quando cheguei a casa, já tinha caminhado 10,000 passos. Nós fazemos isto. Okay? Falamos do passado, mas depois falamos do passado antes. Uma coisa que já tinha acontecido. Okay? Se eu quiser só acrescentar aqui o já, eu já tinha caminhado 10,000 passos, este já, em inglês, é already. Okay? E então, vai no meio. Se o past perfect é o had mais o particípio, se eu colocar algum advérbio, vai sempre no meio dos dois. Então fica I had already walked 10,000 steps. Então a frase completa fica assim. Yesterday, I got home at 6 and I had already walked 10,000 steps. Okay? Vamos continuar a ver. Vamos ver mais exemplos. Okay? Então, tenho aqui sobre a aula. Vamos comparar estas duas frases. A primeira frase diz assim. When it was 10:10. Okay? When it was 10:10, the class started. When it was 10:10, the class started. Vamos fazer uma pausa. Eu quero falar desta hora. 10:10. Okay? É assim que vamos falar as horas em inglês. Uma depois a outra. Se for 10:20, 10:20. Se for 10:25, 10:25. Às vezes nos cursinhos e na escola vamos aprender 10 past 10 ou 10 to 10. Esqueçam. Okay? Se for 10:50, 10:50. É só eu saber os números que eu sei falar as horas. Okay? Então 10:10. Está dita a hora. Okay? When it was 10:10. Janaína, está com algumas dificuldades aí no áudio e tudo. Está ouvindo, Janaína? Está ouvindo bem? Eu fico sempre... Eu gosto que os meus alunos estejam na aula. Que bom que acho que está ouvindo agora. Ok. When it was 10:10, the class started. Como é que vamos traduzir isto? Traduzam na vossa mente. Quando, when é quando. Quando, deixar entrar o Amâncio, quando eram 10:10, quando eram 10:10, a aula começou. Okay? Quando eram 10:10, a aula começou. When it was 10:10, the class started. Agora uma frase parecida, mas esta tem uma pequena alteração. E vamos pensar um pouco. Porque nesta segunda frase diz assim: When it was 10:10, the class had started. E aqui eu tenho um past perfect. When it was 10:10, the class had started. Como é que eu traduzo esta frase? O que é que eu estou aqui dizendo? Porque eu aqui introduzi uma alteração no tempo verbal.
E esta alteração altera o significado do que eu estou a querer dizer. A primeira pessoa a colocar a tradução da frase ganha... Não, eu ia falar assim, ganha 50 reais, mas não posso. Ok, Bernarda, é isso mesmo. Very good. Então, quando... A Bernarda quase ganhou 50 reais. Quase, almost, quase. Quando eram 10h10, a aula tinha começado. Exatamente isso. Quando eram, nós em português dizemos eram, quando eram 10h10, a aula tinha começado. Okay? E claro que isto tem o valor de a aula já tinha começado. E eu sou tradutor, eu faço trabalho de tradutor também. Já trabalhei como tradutor-intérprete também, em conferências, etc. Sabem, aquelas pessoas que traduzem ali na hora. Uma pessoa está a falar e a outra está a traduzir na hora. Dá trabalho. Mas então, escutem, este verbo tem esse peso. A aula já tinha começado. Então, é uma tradução perfeitamente aceitável eu dizer assim, a aula já tinha começado. When it was 10:10, the class had started. Quando eu cheguei lá e já tinha começado. Ou seja, eu cheguei, passado. Cheguei, mas já... Ou seja, um passado antes do passado. Cheguei, mas já tinha começado. Eu cheguei às 10h10 e eles já estavam lá. Okay? Então, esta é a razão de ser do past perfect. E então, não precisam saber isto já, mas há uma coisa que vocês já ficam a saber, já fica aí registada, que é, no inglês, há uma forma de eu me referir, quando eu estou a contar uma história, a algo que aconteceu no passado, antes de uma ação do passado. Então vou tentar lembrar, é aquela que é o had, mais, ok, perfeito, had started, tinha começado, perfect. Mais exemplos. Vamos ver este exemplo aqui. Vamos olhar para esta frase. Eu vou ler. When they arrived at the stadium, the game had started. When they arrived at the stadium, the game had started. O que é isto? Eu não vou dizer, não vou dizer nada. O que é que eu estou a dizer aqui? Alguém quer arriscar para ganhar? Quase novamente. Alguém quer arriscar? When they arrived at the stadium. Ou when they got. Pode ser when they got to the stadium. Também poderia ser. Get to. When they got to the stadium. When they arrived at the stadium, the game had started. Isso, Camilo e Davi quase ao mesmo tempo. Quando eles chegaram no estádio, o jogo já tinha começado. Isso mesmo. Okay? Será que eu consigo copiar de um lado para o outro? Copy. Não é isto que eu quero. Então, eu vou escrever. Quando eles chegaram no estádio, o jogo já tinha começado. Boa? Exactly. When they arrived at the stadium, the game had started. Good. É isso mesmo. Vamos para a próxima. A próxima diz assim. The minute I locked the car, I realized I had left my keys inside. The minute I locked the car, I realized I had left my keys inside. Okay? Então, the minute é uma expressão, eu sei que minute é minuto, mas eles usam esta expressão para dizer no momento em que, okay? Naquele momento. Então, the minute, se eu fosse traduzir a letra, era no minuto, mas é no momento. Lock é trancar. Okay? Lock.
No momento em que eu tranquei o quê? O carro. To realize é perceber. To realize. Então, o que aconteceu? Eu percebi e to leave é o verbo deixar. Então, no momento que eu tranquei o carro, eu percebi que eu tinha deixado as chaves lá dentro, inside. Okay? Então, passado antes do passado. Então, no momento, no preciso momento, no momento em que eu tranquei o carro, percebi que eu tinha deixado, I left, as chaves dentro, ou lá dentro. Ok? Ok? Está a entender? Sim? Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Diz assim. When I saw the name of the restaurant. Só é o quê? Só é passado de see. É see. Ele na lista dos verbos irregulares, na tabela, ele aparece como see, saw, seen. Então, só é quando eu vi, when I saw the name of the restaurant, I remembered I had been there before. When I saw the name of the restaurant, I remembered I had been there before. O que é isto? O que é isto? 2 segundos. Ah, ok. Thank you, Camilo. Thank you. Camilo já está. Camilo já colocou no chat. Quando eu vi o nome do restaurante, eu lembrei que já tinha estado. Na verdade, já tinha estado. O estive é passado simples. E então o had been é tinha estado. Ok? Então, quando vi o nome do restaurante, lembrei, lembrei que já tinha estado there, lá, antes. Okay. When I saw the name of the restaurant, I remembered I had been there before. Eu já tinha estado lá antes. Okay? Já tinha estado. Okay? Então, o past perfect é isto. Não tem muitas... não é propriamente difícil. Okay? É uma questão de lógica. Okay? Mais lógica do que outra coisa. Alguma dúvida que tenham? Podem colocar. Ok? Então, o que é que eu recomendo sempre? E isto é bom para as pessoas no nível inicial, mas também para os níveis intermédio e intermédio avançado, isto dá para todos. Que é, em todas as minhas aulas e em quase todos os meus vídeos, eu tenho frases de exemplo. E então, a dica que temos que lembrar de fazer é, vamos pegar nas frases de exemplo, 2 frases, 3 frases, não muitas. Vamos pensar em 3 frases de exemplo e eu posso ou fazer dessas frases as minhas frases de trabalho durante a semana. Okay? Então, eu pego na frase de exemplo e vou trabalhar aquela frase. O que é trabalhar a frase? Eu vou perceber qual é a pronúncia que eu devo fazer e eu vou repetir aquela frase várias vezes durante o dia, durante vários dias. Okay? Amâncio, hello Amâncio, good to see you. O Amâncio está riscando a minha tela.
não dá, não dá. Vai ser multado. Uma multa para o Amâncio. Eu vou pedir à equipa que aplique o Pix. Qual é o meu Pix? Eu vou passar. Passo. Very good. Hello, hello. Thank you, Roger. Esta aula, Roger, primeiro, welcome. Seja bem-vindo. Esta aula fica no YouTube. Portanto, amanhã já vai estar disponível no YouTube esta aula, para responder aqui ao Roger. Estão lá as outras aulas também. Portanto, podem fazer uso da aula. Já agora, podem pegar nas minhas aulas e espalhar pelos vossos grupos dos familiares. Sabem aqueles grupos que têm aqueles primos de quem a gente não gosta? É nesse grupo que coloca a aula do Marco Pereira, ok? Olha, está aqui o Marco, está aqui o Marco. E depois vão lá ao YouTube e coloca também like e subscrevam lá o canal e essas coisas todas. Thank you, Roger. Thank you very much. O Camilo também diz, I've been learning a lot from your daily videos. Tenho gostado de aprender muito dos vídeos diários. Obrigado, Camilo. Esse feedback é importante para mim. Eu gosto de ouvir do vosso percurso, gosto de ouvir e gosto dessa motivação. Isso ajuda-me a continuar e que este material chegue a mais pessoas. Estava eu a dizer das frases. Podem pegar nestas frases e trabalhar estas frases. Não tem mal nenhum. Na primeira vez que vão repetir as frases, pode parecer um pouco estranho, mas vocês vão ao longo dos dias ganhar naturalidade com estas frases. Isso é super importante para o vosso cérebro reconhecer a estrutura da frase. Aquela estrutura vira uma âncora ali no vosso cérebro. Já agora, para quem estuda a pedagogia, são criados caminhos neurais no vosso cérebro com a estrutura da frase. Então, é bom repetir a frase 5 vezes antes de dormir. É maravilhoso, okay? Porque vocês dormem, mas o vosso cérebro não dorme. Então, o vosso cérebro vai continuar a trabalhar naquilo. Garanto, está estudado. Okay? Outra coisa que podem fazer é pegar nestas frases e construírem as vossas próprias frases de trabalho. Okay? Imaginem, vocês querem frases específicas para a vossa vida, as vossas necessidades, os vossos objetivos, os vossos planos. Então, pegam nesta estrutura, mudam o vocabulário e fazem uma frase vossa. Ok? E aí, a frase que vocês vão usar para repetir, é a vossa frase que vocês criaram. Em caso de dúvida, por enquanto, a nossa turma dá para isto. Eu gosto muito de vos dar suporte. Se tiverem dúvida com a frase, enviem uma frase. Mesmo que eu demore um dia para responder, eu respondo. Okay? Então, esta coisa do aluno de inglês, o aluno que está sério, que está a sério a querer aprender inglês, o aluno de inglês tem sempre frases em que está a trabalhar. Okay? Não é o professor que vai fazer todo o trabalho. O trabalho principal é feito pelo aluno. Okay? Portanto, tenham as vossas frases. Esta semana tive uma aluna que me enviou as frases dela. E eu li, as frases dela estavam ótimas. Ela não pôde estar aqui hoje. Hoje é o aniversário da filha dela. As frases dela estavam ótimas e ela está a trabalhar naquelas frases. Quando ela estiver à vontade com aquelas frases, ela vai arrumar outras. Okay? E já agora, esta minha aluna já está comigo, talvez há 2 anos. A diferença no inglês dela é do dia para a noite. Okay? Ela está num patamar completamente diferente do que quando começou. E já agora, o vosso eu daqui a 2 anos, né? Se o vosso eu que está lá daqui a 2 anos pudesse falar convosco, estaria a dizer: não desista, continua. Okay? Faz frases, repete as frases, escuta o professor Mark. Se vocês deixarem o vosso eu do futuro falar convosco, é isso que ele vai estar a dizer. Porque a Elizabeth, eu disse o nome dela, mas esta minha aluna, eu às vezes fico só a escutar.
porque é maravilhoso a diferença nela. Pronto, estou só a dizer isto para vos inspirar e vos motivar um pouco. Okay? Vamos corrigir os outros quizzes. Então, primeiro, engraçado, aqui o Amâncio riscou mesmo o meu quadro. Eu estou super zangado. Não estou nada, mas eu vou tentar apagar isto. Eu sou mau, eu sou daqueles professores, sabem aqueles professores maus que os alunos detestam? Eu sou esse professor. Espera aí, já encontrei. Aqui, o meu quadro branco. Não encontrei. É aqui. É aqui. Tadã! Tadã! Ok. Very good. Vamos lá. We had a great something at the party last night. We had a great something at the party last night. Então, ou é we had a great hour, we had a great minute, ou we had a great time. E isto é uma expressão que significa divertimos-nos muito. Foi muito bom estar na festa. E isto é have a great time. Okay? To have a great time. Então aqui eu posso acrescentar esta nota. To have a great time é uma expressão que significa divertir-me muito. Ou me diverti muito. To have, I had a great time. It was great. I had a great time. Thank you, that's right. Time. O próximo diz assim: Where do you usually eat lunch? Where do you usually eat lunch? Temos aqui várias possibilidades de resposta, mas apenas uma dá para esta pergunta. Então tenho sandwich, tenho with Jane, tenho at 12, ou então tenho in the cafeteria. In the cafeteria. Okay? A pergunta, eu tenho que olhar para a pergunta, porque a pergunta o que é que diz? A pergunta diz where. E o que quer dizer where? Where quer dizer onde. Okay? Where quer dizer onde. Então, onde é que você geralmente almoça? Lunch é almoça. Okay? Lunch é almoço. Então, onde é que você geralmente almoça? Okay? Então, é onde? Então, será que dá o sandwich? Com a Jane. With Jane. Não. Quase que dá with Jane. Onde é que almoço? Almoço com a Jane. Quase. Né? Mas, na verdade, o que eu quero é in the cafeteria. Onde é que você almoça? In the cafeteria. Cafeteria é refeitório. Okay? Cafeteria é refeitório. Então, até vou colocar aqui para ficarmos com esse registro. Cafeteria é refeitório. Okay? Já agora, se eu quisesse perguntar, se eu quisesse que esta fosse a minha resposta, sandwich, como é que teria que ser a pergunta? Em vez de ser where, teria que ser o quê? O que é que você almoça? O quê? Como é que eu digo o quê? É what. Exatamente. What do you usually have? Por exemplo, what do you usually have for lunch? A sandwich. Ok? Aqui, para perguntar com quem é with whom. Okay? E eu tenho um vídeo lá no Instagram que é sobre a utilização do whom. E podem ir lá ver, quem ainda não sabe. Whom. Okay? Então, com quem? With Jane. With whom? With Jane. E at 12 teria que ser quando. E quando é when. Okay? Whose, Camilo, whose significa de quem. Okay? Então não é bem com quem.
É de whose, é de quem. Okay? Próximo, diz assim, where's Mike? Onde é que está o Mike? Onde está o Mike? Where's Mike? As respostas. At school, at 8, for 3 hours, or no, he isn't. Esta é fácil. Where's Mike? Qual é a resposta? At school. Ok. Where's Mike? Onde está o Mike? At school. O Mike está na escola. At school. Ok. O último que eu tenho aqui... não é. O penúltimo... vou colocar aqui em baixo. O penúltimo era de preposições. Okay? I get up. Tem aqui um erro. I get up. Se eu fosse traduzir, eu acordo às 7 no final de semana. Ou levanto-me às 7 no final de semana. Okay? Então, será que é at 7 on the weekends? Será que é I get up in 7 on the weekends? Over and around. Over and around quase que eu excluo logo. Porque thank you. Quase, porque over é sobre alguma coisa. Over. Around é à volta de alguma coisa. Around. Ok? E então, na verdade, com as horas, eu digo at. Com o weekend, eu digo on. Okay? So, a resposta é A. Então, a frase completa fica I get up at 7 on the weekends. Já agora, até as frases dos quizzes podem se transformar em frases de trabalho para mim. Então, eu posso transformar as frases do quiz em frases que, se eu vir que é uma frase útil para mim, eu vou pegar nesta frase e vou trabalhar esta frase. Okay? I get up at 7 on the weekends. Okay? Depois, aqui, o que é que eu digo? He is, ele está. He is. Então, he is studying at the library, que é na biblioteca. At the library. Library. He is studying at the library. He is studying at the library. He is to studying at the library. Or he is studies at the library. E isto é uma coisa que ele está neste momento. Então, ele está estudando. E tudo que é o gerúndio, indo, rindo, brincando, trabalhando, é ing. So he is studying at the library. Outra coisa importante, e este tempo verbal é o present continuous. Olha aqui, vamos fazer umas notas. Present continuous. É o nome deste tempo verbal. Também conhecido como o ing. Okay? Então, se disserem, é aquele do ing, está perfeito. Nós aqui não queremos nos tornar especialistas em gramática. Nós queremos a falar inglês. Okay? Então, aquele do ing. Para que é que serve? Okay? Ações que estão decorrendo. Okay? Naquele momento. Studying, estudando. Okay. Também usado para o futuro, para planos futuros. Okay. Também usado para planos futuros. Por exemplo, tomorrow, I'm going to work. Amanhã estou indo para o trabalho. Estão a ver planos futuros. Fazemos o mesmo em português. É um tempo verbal do presente, mas usado para o futuro.
tomorrow I'm going to work. E a outra coisa sobre o present continuous, isto é a versão turbo da aula do present continuous. Mas a outra coisa sobre o present continuous é isto. E isto é super importante. O melhor amigo do present continuous, o melhor amigo para ser do present continuous, é o verbo to be. Okay? É mesmo o melhor amigo, BFF. Best friends forever. Best friends forever. Se virem alguém no TikTok a falar do BFF, é isto. Best friends forever. Okay? Sempre que tem o ing, tem o present, tem o verbo to be. Olha aqui. He is studying. Andam sempre os dois. Não sabem viver um sem o outro. Okay? É esta coisa. Então, he is studying. Ele está estudando. Okay? Vão preparando as dúvidas finais da aula, mas vamos aproveitar a tirar a nossa foto da aula de hoje. Quem puder ligar a câmera, pentear o cabelo. Falei em pentear o cabelo. Very good, very good. Agora é o momento que eu vos vejo. Hello, hello. Falei em pentear o cabelo, vi logo o Camilo e o Amâncio. Isso, exatamente. Very good. Davi, Renata, tão bom ver vocês. Liguem as câmaras se puderem. Janaína está connosco depois de muitas tentativas. Conseguiu participar um pouquinho da aula. Very, very good. Tiago! Good to see you, my friend. Good to see you, Thiago. Very good. Por um mundo mais verde. Very good. Davi, se puderem ligar a câmera, vamos mostrar a nossa foto, ficar todos bonitinhos. Ok. Somos quase todos bonitos. A câmara do Wellington está estragada novamente. Não pode ser. Os 50 reais que eu ia pagar à Bernarda, vou comprar uma câmara para o Wellington. Está a decidir a minha estratégia. Vou mostrar a foto. Eu vou contar até 3. 1, 2. Somos mesmo bonitos. Very good. Dúvidas finais. Catarina quase que ligava a câmera, depois lembrou. Estou de camisola, não vai dar, Marco, não vai dar. No problem, no problem. Próxima aula tem que ser. Very good. Dúvidas finais. Não vou dar mais matéria hoje. Comprometo-me convosco. Any other questions? Ok. Continuem a utilizar o Instagram. Vão deixando lá os vossos likes, os vossos comentários. Isso ajuda o trabalho e ajuda outros a descobrirem e a serem ajudados. Obrigado a todos e vemo-nos então no próximo sábado. Next Saturday. Thank you very much. Thank you. Thank you, Catarina Oliveira. Adorei a aula. Excelente professor. Não tenho desculpa para não aprender inglês. Vou divulgar. Claro. Aliás, próxima aula tem que trazer 15 amigos cada um. Cada um tem que trazer 15 amigos para a aula. Thank you very much. Gerúndio usa ing. É isso mesmo. Very good. Thank you. Obrigado a todos. Tchau.